Fala galera, estamos aí para mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou trazer um assunto muito importante para quem quer ir do zero aos produtos que mais vendem na Motopeças, que é sobre a margem de lucro. Eu vou citar alguns pontos chaves, da margem de lucro que realmente vão fazer diferença no seu negócio, na sua Motopeças e vai fazer ela crescer de uma maneira muito mais eficiente. Primeiramente, queria agradecer a todas as pessoas que me acompanham. Quem não me acompanha pode se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vou estar trazendo bastante conteúdo para ajudar o mercado nacional de motopeças, todo mundo que quer crescer nesse setor. E também a gente tem o e-book abaixo da descrição, é um e-book como montar uma motopeças do zero e lá tem várias dicas, que eu demorei cerca de 30 dias para juntar várias dicas e fiz um resumo bem elaborado com algumas ideias bem bacanas para quem quer iniciar nesse mercado. Acho que é bem válido, tá? E aproveita esse conteúdo gratuito que é de imenso valor, eu acho que vai ajudar você bastante. Vamos então para um exemplo, tá? Uma dúvida muito grande na linha de produtos é que as pessoas confundem margem de lucro com margem markup, É totalmente diferente, tá? A margem de lucro realmente é o que você está ganhando e a margem markup, eu já vou mostrar para vocês então essa real diferença. Então a gente tem vamos dar um exemplo de um produto, tá? Que eu peguei, não importa o valor dele, se baseado num produto único, tá? Não estamos falando da motopeça em geral, já vamos chegar nesse assunto. A gente tem um produto que custa R$10, tá? Não importa o produto, vamos pensar que é uma lâmpada de farol que tem o custo de R$10, tá? E a gente quer aplicar, tá, a sua margem desejada. Eu quero trabalhar com uma margem de 50%, tá? Então, vamos colocar aqui o seu 50%, que vai dar R$15. Então aqui muito cuidado, tá? Você quer aplicar 50%, em cima do custo do produto, tá? Então ele custa 10, você vai praticar uma margem de 50%. Eu vou estar fazendo esse vídeo de uma forma bem simples, bem direta, tá? Sem muitas fórmulas mirabolantes, sem nada muito demais, assim, porque eu quero ser bem objetivo com bastante sacadas. Fique até o final do vídeo, tá? Tem muita sacada legal, principalmente pro final. Só que eu vou passo a passo para vocês entenderem de uma maneira bem eficiente. Então 50%, tá? Então ele gerou um valor de venda, tá? De R$15. Se você fizer em qualquer calculadora, bem simples, 50% de R$10 é R$5. Então mais 5 vai dar R$15. Esse é o seu valor de venda, é a margem que você aplicou, 50%. Agora você quer descobrir qual que é essa margem de lucro. Ela é diferente da margem markup, que é a margem que você aplicou aqui, 50%. Isso é a margem que você aplica sobre o valor do custo do produto. Vamos dar um exemplo, se fosse R$100, você aplicaria mais 50%, ou no sistema, digamos assim, ele vai trabalhar e vai vender a R$150. Mas vamos voltar ao exemplo aqui, R$10 o custo, mais 50%, R$15. Essa é a sua margem aplicada, que se chama, deram o nome de margem markup. Essa é a margem aplicada em cima de um custo de um produto, tá? Vamos então para a questão como você faz para descobrir sua margem de lucro agora. Você vai pegar o valor do lucro, tá? Dos R$15, você tem o preço de venda e você tem o preço de custo. Então, qual que foi o lucro? R$5, tá? Vamos só dar um exemplo aqui. Você vai pegar R$5, vai dividir, tá? Sempre dividir, então essa é a fórmula, pela receita, tá? O que é a receita? É o preço de venda. Então, é o que entrou no caixa, os R$15. Vamos dar um exemplo aqui. Então, aqui você tem então o seu lucro, R$5 dos 15, R$5 é seu lucro. Estamos falando não em porcentagem, em valor. E estamos falando da receita, que é o valor de venda, R$15. Isso é a receita, tá? Ou o valor de venda, poderia colocar aqui também. Então, nós temos aqui R$15. Você vai dividir, vai dar 0,33, tá? Como você vai transformar isso em porcentagem para descobrir sua margem de lucro? Você vai fazer vezes, tá? Esse 0,33
que você dividiu 5 por 15, deu 0,33, vezes 100, tá? Aqui é sempre 100, tá, pessoal? Vocês têm que sempre lembrar que é sempre 100. É o número 100, então divide o lucro, R$5, pelo preço de venda, deu 0,33, vezes 100. Por que vezes 100? É para transformar realmente esse número em porcentagem, que vai dar 33%, tá? É só uma base para nós chegar já em vários assuntos dentro da margem de lucro. Então, esses 33% que você descobriu aqui, através de uma fórmula bem simples, tá? É a sua margem de lucro, tá? É o que você lucrou. Você não lucrou os 50%, que é o markup, tá? Isso é o que você aplicou. Por isso que é muito importante, dentro desses 50%, por exemplo, quando você dá um desconto de 5% no pagamento à vista, por exemplo, acaba agredindo muito a sua margem de lucro final, tá? Porque ela diminui ainda mais do que a margem aplicada. Então, muito cuidado, tá? Às vezes a pessoa vai dar 5%, 10% ali, aqui vai cada vez diminuir mais. Depois vocês têm as despesas, né, da empresa, que já vamos chegar lá, que vai diminuir seu lucro final, que é o lucro líquido, é o que realmente vai sobrar no caixa, né? Então vamos lá. Vamos falar agora de uma outra maneira. Eu não sou nenhum expert, né, em matemática, mas vamos falar agora então como você vai descobrir o markup, a sua porcentagem que você aplicou naquele produto. E se você precisa aplicar mais, né, se você quer aumentar. Então vamos chegar a uma forma bem simples agora também. Você vai pegar o seu lucro, que é R$5, vai dividir pelo seu custo. Agora sim nós estamos falando de custo, que é lá os 10, né? Quanto custou o produto? E você vai saber quanto de margem você colocou. Aqui vai dar 5 dividido por 10, vai dar 0,5, tá? Vezes o 100, novamente, vezes o 100, quando a gente se fala, né, de porcentagem. Então você vai pegar o lucro, R$5, o valor do lucro, menos dividido pelo custo, vai dar 0,5 vezes 100, que vai dar os 50% de margem markup, tá? Então é muito importante você saber diferenciar. Às vezes a pessoa vai perguntar, tá, mas quanto que é a tua margem de lucro? Muita gente confunde margem markup, a margem que ela aplicou, com a margem de lucro, que você vê não é 50%, então sua margem de lucro é 33, tá? Olha a diferença, tá? Então aí dá uma boa diferença, né? 17%, isso aí, 17% então de diferença, tá? Então por isso que é muito importante você saber disso, diminuindo aí, então, fazendo esse cálculo bem específico, a margem de lucro real é 33%. E não 50%, que é a margem aplicada. Dando agora, então, um resumo por cima também, tá? Existe dentro da margem de lucro, a margem de lucro bruta e a margem de lucro líquida, tá? O que é a margem de lucro bruta? Ela é a receita, então, é o que você vendeu, tá? A bruta pode ser destinada, por exemplo, a um produto. Então, é o que você vendeu menos o custo da mercadoria. Isso vai te dar uma margem de lucro bruta. O que é líquida? Líquida, margem de lucro líquida, por exemplo, de uma empresa, é a receita total, então é todos os rendimentos da empresa. Vamos dar um exemplo aqui, na oficina e na motopeça, vai juntar lá, se você tem uma oficina junto, vai juntar o lucro da mão de obra, o lucro dos produtos, menos todos os custos, tá? Dentro desses custos, a gente tem o que? Custos fixos e variáveis. O que é custo fixo? Se hoje você fechar a empresa, tá? Você vai ter um custo fixo que não importa se ela abre ou não, você vai ter que pagar. Vamos dar um exemplo, que é aluguel, luz, água, IPTU, né? Então isso você vai ter que pagar. O que é variável, tá? É tudo que pode variar, reparo, reforma, custo variável pode ser considerado também comissão, né, dos colaboradores, então vai ter meses que vai aumentar, vai baixar. Então todos esses custos também,
né, vai estar dentro aqui. Você pega a receita total, tudo que tu ganhou e diminui todos os custos, todos mesmo. E vai te dar então a margem de lucro líquida. Aí você vai começar a encontrar alguns pontos que você tem que melhorar, ou na margem de lucro do markup que você aplica lá no produto, né? Ou na margem da mão de obra, na questão de estoque, tem outras, né, paradas aí por trás disso. Bom, se você já tem um sistema bom, né, ou você já tem um sistema operacional aí na sua empresa, um software, você vai ter que começar eu indico, né, a fazer categorias, né, a margem de lucro versus categorias. O que eu quero explicar através dessas questões? Ela pode alterar a margem de lucro conforme a categoria de produto. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas, tá? Tem motopeças que vão dividir o seu estoque conforme fornecedores, tá? Fornecedor A, fornecedor B, ele vai aplicar uma margem diferente para cada tipo de fornecedor. Nessa questão, na minha opinião particular, eu acho que é um pouco complicado, porque o fornecedor varia muito o tipo de produto, então a margem pode ser oscilante e é um pouco mais complicado de se adequar. Tem também os grupos, tá? Lá dentro do sistema você vai dividir grupo, você vai dizer, mas dá trabalho, dá, mas a médio e longo prazo vai ser a melhor coisa que você fez, porque vai ficar organizado e muito eficiente, muito fácil de lidar com o tempo. Então, vai ter os grupos, né? Que no caso você vai criar subgrupos ou famílias. O que é famílias? Vamos dar um exemplo. No grupo de freios, você vai ter pastilhas de freio. Então você pode separar por grupo, subgrupo ou família, né? Da melhor maneira que você conseguir também se adaptar. Mas é indicado fazer isso porque você vai mexer numa margem de lucro, você não vai mexer item por item, tá? Então essa é a vantagem, ó. Quando você for alterar a margem de lucro, você vai conseguir fazer isso em escala. Então se o seu sistema permitir você alterar a margem de lucro, não é todo sistema que permite, tá? Você vai conseguir então alterar certo grupo a margem de lucro. Opa, esse grupo eu posso aumentar 5, 10%. Você não vai precisar em todos os produtos. Você fez uma compra boa, vamos supor, você comprou muito bem, com preço de promoção lá, algumas pastilhas, né? Fez um estoque bom, fez uma boa compra de volume, mas para valer a pena você vai aumentar a margem, claro. Então, o que vai acontecer? Você vai lá nas pastilhas de freio, dentro do grupo de freios, por exemplo, e você vai aumentar a margem da família, né? Do subgrupo lá de pastilhas de freio. Então vai alterar todas as pastilhas, não vai precisar entrar produto por produto. Aí é uma vantagem então de você pegar a margem e fazer por categorias, tá? E tem outras questões também, mas eu quero dar um outro exemplo aqui também. Há exceções, tá? Muito cuidado com essas exceções, porque existe a categoria, vamos dar só 2 exemplos bem rápido. Lubrificantes e pneus, tá? Peguei 2 exemplos que vai acontecer isso, pneus e lubrificantes. Qual que é a sacada aqui, tá? São itens que às vezes você não vai conseguir, ele pode até estar no subgrupo lá, na família, né, que você criou lá de lubrificantes, dentro de lubrificantes, mas pode variar muito. Ele é um produto muito competitivo, lubrificante, pneu. Aqui vai ter exceções, tá? Então vai ter algumas exceções de alguns produtos, você vai ter que alterar a margem de lucro, por exemplo, por marca, né? Você vai pegar uma determinada marca de óleo ou uma determinada marca de pneu que você comprou muito bem ou não comprou tão bem assim, não vai ser a mesma margem de lucro de todo o grupo. Por quê? Porque o cliente já está acostumado, como é um produto que gira bastante, já está acostumado a pagar um certo valor. Então se você trabalhar com o grupo com uma margem fixa na linha de pneus, lubrificantes, vai acontecer que o seu cliente vai estranhar, vai ter produtos às vezes mais baratos do que deveria estar e produtos mais caros que ele costuma pagar. Então, tem que ter essa atenção, tá, para alguns itens. É uma questão, né, na questão de margem de lucro, você tem que ter atenção, então, em alguns produtos desses, porque acompanha, por exemplo, o valor de mercado, ou você compra na promoção,
ou você vai fazer uma promoção de lubrificante de determinada marca, você vai ter que alterar só aquele item, né? Então aqui é indicado fazer exceções, vai ter exceções na margem de lucro que você não vai aplicar por família, por exemplo, você vai aplicar por o próprio produto unitário, tá? Você vai lá no cadastro daquele exatamente específico produto e vai alterar lá. E continuando então as vantagens, né? Então as vantagens de você fazer margem de lucro por categorias ou famílias ou grupos é que você altera a margem e escala, como eu disse. E por exemplo, você vai fazer uma promoção, tá? Você vai ter um controle maior de, por exemplo, você vai fazer uma promoção de baterias. Imagina você ter que entrar lá em baterias, uma por uma, baixar o preço, no final da promoção, uma por uma, vai lá e altera o preço. Então, dentro da linha de promoção, você pode pegar ali a categoria baterias, altera o valor, chegou na finaleira em 5 minutos, menos, né? 2 minutinhos, tu vai lá, altera toda a linha de baterias. Então, só dando um exemplo, tá? Eu quero fazer uma promoção na linha de freios em geral, tá? E quero botar para bombar. Então, tu vai lá e mexe na linha de freios, no grupo ou no subgrupo, né? Na família, fica muito mais fácil. Então, essa é uma das vantagens, tá? Ela te dá muito mais, fazendo isso aqui, vai te dar muito mais vantagem de tempo, vai te sobrar um pouco mais de tempo, porque você não vai perder tanto tempo fazendo coisas que vão só fazer somar ali o seu tempo e não vão ser tão efetivas. Então, tem maneiras bem mais práticas, bem mais rápidas, mas cuidado com o sistema que você vai contratar, porque alguns não têm essa opção, então muito cuidado. Vamos falar aqui também sobre inflação, tá? É uma coisa que acontece no mercado de motopeças, principalmente nos últimos tempos. Às vezes vai ter alteração de valor aqui por causa de dólar, por causa de... Vamos dar um exemplo. Aumentou muito o dólar, o distribuidor já aumentou o preço lá em cima, os teus concorrentes também, você está com o preço baixo. Você tem a opção, claro, de manter o mesmo preço, continuar sendo ainda, chamar mais cliente, mas pelo correto é fazer uma leve alteração, né, para acompanhar o preço de mercado, quer vender mais barato, venda, né, mas daqui a pouco você tem essa vantagem de ter um estoque guardado há mais tempo, ou um estoque de maior volume, então você tem que saber os momentos certos também para ganhar mais lucro. Então, nessa parte de inflação, você tem o seu sistema a favor de você e você vai conseguir ver as categorias que teve um aumento muito repentino. Não vai precisar, imagina você pegar 1000 produtos, um por um, ir lá e alterar. Você vai notar a linha de freios, pastilhas de freio, por causa de algum material lá que é importado, que aumentou muito. Ou já aconteceu também, pegou fogo numa fábrica, tem certo material, está mais difícil de conseguir. Do dia para a noite, às vezes em uma semana, o preço tem 2 aumentos, né, no distribuidor. E você tem ele estoque bastante, deu uma inflação, você já corrige, né, vários produtos com alguns cliques, porque você fez lá, separou por família, subgrupo. Então, bem interessante nessa parte de inflação, tá? Você tem essa vantagem de rapidez, tá? Imagina você entrar em 1000 itens um por um e ter que fazer isso. Então isso também, um bom sistema vai te dar essa vantagem, tá? Não tem como fugir disso. Isso é algo bem simples, um sistema que tem que ter, principalmente para a linha de motopeça. Agora vamos para uma sacada bem bacana, galera. Eu fiz uma ilustração, né, simples, mas para vocês entenderem de uma maneira eficiente, tá? A gente tem aqui a questão da margem de lucro comparado ao tempo. O que eu quero resumir ao tempo? É o tempo que vai demorar para vender, tá, o produto. Então, a margem de lucro vai acontecer assim, ó. Quanto maior, eu vou fazer até um risco aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Imagina que essa linha vermelha são os seus produtos do seu estoque. Então, você trabalha com margens menores e margens maiores, tá? Então, aqui no mais as margens maiores, tá? Que eu já vou chegar a um ponto aqui. E as margens menores. O que está vinculado ao tempo? Quanto mais tempo está no seu estoque o produto, você tem que ter uma margem, eu vou até anotar aqui, margem de lucro mais alta, tá? Aquela margem que você aplica, tá? O markup,
você vai aplicar ela para esse produto que demora mais para sair, uma margem maior. A gente já vai chegar aos porquês, tá? E a margem menor, então, ela é aplicada para produtos que vão vender, vão demorar menos tempo. Então, o produto de venda rápida, digamos assim, produtos de giro, eles vão ter essa questão de ter uma menor margem de lucro. Por quê? Você vai tentar ganhar no volume. Então, quanto mais, tá? Ó, dando um exemplo, o produto demorou bastante tempo para vender aqui, 3 meses. A margem dele de lucro aplicada vai ser maior do que um produto de giro, tá? Vamos botar aqui, vamos comparar aqui um lubrificante, tá? Um lubrificante. Então, é claro que a margem de lucro do lubrificante vai ser menor comparado a um produto que demorou 3, 4 meses para sair, tá? Então, você tem que trabalhar essa margem ao seu favor. Quanto mais tempo, existe um custo, né? E o que é a regra aqui? Enquanto menos tempo a mercadoria ficar no seu estoque, melhor. Mas vai acontecer de alguns produtos demorarem mais tempo, né? E você tem que ter em menos quantidade, né? Para você correr menos risco, mas uma hora ou outra vão vender ele. Então você tem que compensar ele com a margem de lucro mais alta, tá? Não tenha medo de aumentar a margem de lucro. E vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos chamar agora uma maneira bem simples que as pessoas não sabem, mas você tem a curva ABC, tá? Dos produtos. Eu vou fazer um leve resumo, tá? Então, leve resumo, tá? O que é a curva A? Resumindo bem, sem muito enrolação. O que é a curva A? Os produtos que mais vendem, tá? Em menos tempo. Então, em menos tempo, a curva A vai ter uma margem menor, tá? E vai ser um produto mais competitivo. Curva B é o produto de média escala, tá? Digamos assim, ele não vai vender em 30 dias, acima de 30 dias, para mais, tá? E aqui o produto linha C, ele vai demorar mais ainda, tá? 3 meses para mais, pode ter até mais curva, tá, pessoal? Dependendo do sistema, ele vai fazer uma curva D, tá? Vamos dizer que a curva D pode ser uma curva acima de 1 ano, que pode acontecer no estoque mais antigo, alguns produtos encalhados. Então, dependendo do sistema, ele vai criar essa curva também. Mas as mais conhecidas, ABC. Então, a curva ABC, né? O que tu tem que sempre lembrar? A curva A é os produtos de mais giro, né? Menos lucro, mas ganhando volume. Curva B e C, então o que vai ser a diferença aqui? A curva B, você vai ter a margem um pouquinho mais alta que a curva A. E a curva C, você vai ter uma margem um pouco mais alta que a curva B. Não é que a curva A, tá? Vamos dar um exemplo, que você colocou uma margem aqui na curva A, dos produtos que mais giram, você tem uma certa margem, né? Você vai, ao longo do tempo, ver as categorias que vão se sobressaindo, e na curva B você vai aumentar 10%, tá? Lá na margem aplicada, que a margem do lucro vai ser menor que 10%. E na curva C, você vai aumentar mais 10%, tá? Mais em cima da curva B, tá? E a curva B você vai aumentar em cima da curva A. Você não vai pegar a curva C, por exemplo, os produtos que demoram para sair, vai comparar a curva A e vai aumentar em cima dela. Não. Então você criou a curva A, vendeu muito, a curva B demorou um pouquinho mais de margem para valer a pena esse tempo parado. E a curva C, então, é uma curva que vai demorar para ter venda. Então, você vai ter que aplicar mais margem de lucro para compensar o tempo, né? Para compensar esse tempo no estoque, eu acho que é muito importante você, né, diferenciar, principalmente se você tiver um bom sistema, ele vai fazer isso para você, porque por uma tabela de Excel ou algo assim, por mais simples que seja, na hora que sua motopeça crescer, isso vai dar muita dor de cabeça e não vai fornecer os dados exatamente como deve ser. Bom, vamos agora para mais uma sacada muito importante, de uma forma bem prática. A gente tem a linha de produtos, tá? A gente tem a margem aplicada, então o markup, né, que você vai aplicar nos produtos. Vamos pegar 2 pontos principais aqui. Nós temos os produtos maiores e os produtos pequenos, tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Quanto menor o produto, tá? Vejam bem. Quanto menor o produto, vamos dar um exemplo. Kit fixação parafuso, kit prisioneiro da Titan 99, tá? São parafusos ali.
ele é um produto pequeno, então você vai conseguir praticar uma margem de lucro maior, sem medo, tá, pessoal? Não é porque você pagou um parafuso a 50 centavos, você vai vender a 70 centavos. Vou dar um exemplo. Você vai vender a R$1, R$1,50, dependendo do tipo de parafuso, se ninguém tem, só se você tem, né? Então você vai ter esses produtos menores com margem de lucro, que você vai aplicar a margem markup, quer dizer, e a margem de lucro, claro, com certeza, vai te resultar uma margem de lucro maior. Só que ele é um produto pequeno, então é um produto de ticket pequeno. O cliente não vai se importar, às vezes, se você pagou 50 centavos um parafuso, você vai vender uns 50, tá? Só dando um exemplo. Para ele não vai fazer muita diferença, mas na hora que ele tiver um produto maior, né, os mais lembrados aqui, vamos dar um exemplo, baúleto para moto. É um produto que ele vai tá de tempo em tempo trocando, cada 2, 3 anos vai comprar um baú para botar coisa dentro e tal, só que é um produto que ele vai lembrar de fazer uma pesquisa, tá? De preço com o seu concorrente. Então aí sim, se você tiver uma margem de lucro muito alta aqui nesse produto competitivo, digamos assim, mais lembrado pelo seu cliente, ele vai notar essa diferença de margem de lucro que você aplicou conforme, seu concorrente vende a R$120, você vende a 150. Para um produto de grande valor, né, e maior, ele é mais lembrado, então ele vai lembrar mais o cliente do que um produto que ele não lembra tanto, que nem o Prisioneiro da Coroa, né, da Titan 99. É um produto que ele vai trocar às vezes, mas nem vai dar bola e é barato. Então se você tiver com uma margem alta no produto pequenininho ali, pequeno, parafuso, essas coisas, lâmpada, ele não vai notar tanto, tá? Então, o produto que ele mais lembra, um produto que ele vai marcar de pesquisar, ele vai ver em várias lojas, um baú, é mais fácil ele pesquisar, porque envolve mais valor. Então, tem 2 pontos específicos, tá? Só que tem contrapartida aí também. Vamos dar um exemplo. Você tem um produto maior, ele vai ocupar um maior espaço na sua motopeça. O baúleto é um produto bem lembrado, né? O cliente vai sempre lembrar desse produto, então você não consegue aplicar uma margem muito extrapolada, muito alta. Já uma carenagem de uma moto, se você tem a pronta entrega, não é todo mundo que tem, tá? Você tem a desvantagem de ter um produto grande, uma carenagem de moto, vamos pegar uma rabeta ali, um kit rabeta, né, que dá um volume grande, e você vai estar no seu estoque. Você não vai ter só de um modelo, você vai ter vários modelos de moto. Então isso vai ocupar um grande espaço e vai demorar mais tempo, aquela questão do tempo também para vender. Então aí sim você tem que aplicar uma margem de lucro maior do que se você for comparar com um baú, que é uma coisa que sai mais rápido, é uma coisa que o cliente vai lembrar mais de fazer orçamento, né? Uma carenagem não, se ele está meio na pressa, ninguém tem, só você tem que cuidar que esse seu produto maior, ele custa um espaço físico maior no seu negócio, na sua motopeça. No lugar de um paralama, de uma rabeta grande, imagina quantas lâmpadas de farol você consegue colocar. Então, tem essa questão do tamanho, tem a questão de lembrar o produto, né? Ou o cliente não lembrar tanto, é um parafuso, um filtro de ar. Ele não vai estar toda hora pesquisando o valor de um filtro de ar, às vezes por causa de R$2, R$3, R$5. Ele não vai estar indo na sua concorrência por um produto com um custo mais baixo. Mas para um produto mais caro, né? Às vezes o cliente, tem aquele cliente que sai fazendo orçamento. Então ele costuma comprar no lugar mais barato, porque às vezes aqueles R$20, R$30 de diferença no valor de um produto mais caro pode ser a diferença dele colocar um combustível para andar naquela semana, tá? Só dando um exemplo. Então, dentro disso também tem os nichos, tem as categorias, né? Estamos falando de moto mais comum, City. Tu pega um cliente com uma moto mais exigente, às vezes ele não vai dar tanto valor para essa questão de diferença de valor. Ele vai ir na concessionária lá porque vai pagar mais caro, porque é original da marca, digamos assim. Então, tem algumas questões por trás disso. Então, só dando um resumo, tá? Quanto menor o produto, mais margem, tá? Você vai aplicar. Não existe uma margem ideal de lucro, tá? Não adianta eu falar, sua margem ideal de lucro é 50%, é 80%, é 20%. Não existe. Isso vai depender de cada negócio, porque vai oscilar muito o custo, né, de cada negócio, de quem ele compra. Então esses detalhes vai fazer bastante diferença, tá? Numa margem de lucro ideal da empresa A para a empresa B. Então tem que estar sempre atento, porque a margem do seu vizinho ideal não é a sua às vezes. Então você tem que estar sempre controlando. Então lembrando,
Tirando essa questão do mais lembrado, menos lembrado, tem a questão do tamanho, né? Que vai ficar no seu estoque mais tempo e o volume também vai alterar. Então, uma carenagem plástica de uma motocicleta, por exemplo, dependendo do modelo, você pode aplicar 100% tranquilamente, porque às vezes vai demorar 3, 4, 5 meses para sair uma peça. Enquanto um bauleto de moto para transporte pode sair, né, em uma semana, 2 no máximo, digamos assim. Então, se você tiver bastante cliente, pode sair bem antes. Então, por isso que o produto que é mais lembrando que o pessoal mais faz orçamento, você tem que ter uma margem menor, entra numa competição, digamos assim, né? E você vai atrair ele, então, com esse produto mais barato, né, com a margem menor, competitiva, mas quando ele comprar, às vezes, um produto seu aqui, tá? Você não vai ganhar tanto. Mas daqui a pouco ele pode comprar 3, 4, 5 produtos aqui. E essa é uma parada bem legal, que daí você vai ter mais margem de lucro lá no final das suas motopeças. Estamos falando só de um cliente, então tu imagina 10, 20, 100, 200, 1000 clientes, tá? Tu imagina isso a longo prazo no final de um ano. Você acha pouca diferença, às vezes, mas eu vou aumentar minha margem nos produtos menores. Mas no final do ano, vamos dar um exemplo, se você somar os produtos pequenos, você vai ver que ali foi às vezes que salvou a sua empresa, que deu aquele upzinho na sua empresa. Não é tanto os produtos aqui mais com a menor margem de lucro. Eles vendem mais, mas dão menos lucro. Então, para você ter uma empresa com uma margem saudável, também vai ter um equilíbrio entre produtos que vendam aqui e produtos que vendam, né, nessas partes aqui que envolve uma maior margem de lucro, né? Sua empresa vai lucrar mais e você vai começar a ir ao rumo que você quer ir da sua empresa. Vamos falar agora sobre o preço de mercado atual, tá? É um ponto importante na margem de lucro. Por quê? Você vai ter que estar sempre de olho no preço de mercado. E atual por quê? Porque ele é oscilante, tá? Ele vai depender então, por que eu coloco atual, né? Ele vai depender do valor que a sua concorrência está vendendo, tá? Valor de venda, então, eu vou colocar bem resumido aqui, do mercado. Não vamos falar concorrência, tá? Porque, como eu sempre digo, não existe concorrência, você é mesmo concorrente, mas você tem que estar sempre, não pegar a energia do concorrente, mas ficar só de olho, mais ou menos, no mercado, como está o preço, pode estar sendo oscilante. E tem o tempo, tá? Muito bem lembrado aqui. O que vai acontecer? Você vai alterar com o tempo. Vamos dar um exemplo. Você comprou X produtos, tá? E depois de um ano, às vezes vai acontecer, você comprou produtos que achou que ia sair em 3 meses, demorou um ano e ainda você tem no estoque, tá? Mas é um produto que você está com medo de queimar, você quer, né, com o tempo, tá atualizando ele com o mercado. Ou você comprou um estoque de uma motopeças meio que faliu e você quer ver o valor de mercado, você está vendo, né? E com isso você viu que o tempo que está parado esse produto seu, você pode aplicar uma margem de lucro maior. Então, quanto mais tempo esse produto, você vai comprar ele novamente, um ano depois você vai lá olhar o preço que está e vai estar o dobro do valor do distribuidor, e no seu concorrente o valor de mercado também, ele vai estar mais caro, você vai alterar, tá? Você vai subir. Ou em épocas de inflação também, você tem um estoque muito grande, tá? Veio uma crise e de repente todo mundo começou a ficar sem produto e você quer tirar proveito que você teve um estoque muito grande, tá? Tá vendendo legal, mas daqui a pouco você viu que o valor do mercado aumentou muito, a inflação foi lá em cima. Claro que você não precisa acompanhar a inflação, como você comprou bem, você pode aumentar a margem de lucro, tá? Que nem eu dei um exemplo aqui, ó, um ano depois você tinha um produto que custava R$10, tá? Você estava vendendo ele a 15. O valor de mercado dele, lá atrás, um ano atrás, era 15. Mas você foi ver, esse produto já está custando, todo o seu concorrente, né? Já deve estar custando 25.
Então você pode pegar e alterar agora, opa, vou aproveitar. Você viu que começou a sair esse produto do nada, achou estranho, foi lá ver, realmente o preço do mercado está defasado, né? Você está trabalhando abaixo do preço médio de mercado, você aproveita para aumentar a margem de lucro e você vai botar ali, sei lá, R$ 24, tá? Para vender um pouquinho mais barato para o seu consumidor e você vai aumentar essa margem de lucro aqui, ó, bastante. Por quê? Você tem a vantagem de ter tido muito tempo esse produto no seu estoque. Não é recomendado? Não, mas vai acontecer? Pode acontecer com qualquer um, tá? Principalmente no começo, se você está aprendendo, você pode fazer uma ou outra compra ali errada e vai acontecer, então você tem que remanejar, né, alterar essa margem de lucro para tirar proveito. Claro, estou falando de uma maneira honesta, tá? Ninguém está aqui tirando proveito do cliente de forma errada, e sim acompanhando o preço do mercado. Até porque às vezes você pode estar, né, com uma margem de lucro baixa, né, comparado ao mercado. Então o mercado já inflacionou, já compraram, você ficou um ano com estoque ali e você está vendendo, né, com uma baixa margem de lucro. Então você quer acompanhar o mercado, você pode usar essas informações, então que o preço é muito oscilante, e fazer esse reajuste, né, de tempo em tempo. Pare e olhe para o seu estoque e veja se realmente os preços estão de acordo, né? Ou os clientes estão falando assim, nossa, está muito barato, nossa, está muito barato. Não que isso não seja bom, mas se você conseguir tirar mais uma lasquinha ali de leve, né, sem prejudicar ninguém, eu acho que é válido para uma motopeça crescer de uma maneira eficiente, como qualquer outro tipo de negócio. Bom, agora vamos falar de uma coisa muito importante mesmo, tá? Agora eu vou falar uma simples processos que vão fazer sua motopeças ser uma motopeça comum e ser uma motopeça de sucesso. Bom, essas sacadas que eu estou dando nesse vídeo realmente, para quem souber prestar atenção, vai fazer total diferença na motopeças a médio e longo prazo, tá? A curto prazo também, claro, mas vamos pensar na evolução. Todo mundo quer a evolução das vendas, não importa se você atraia mais clientes, você tem um marketing bom, você entenda sobre o produto, se você não tem um sistema de primeira linha, tá? Vamos botar um ponto-chave então, que é um sistema, um software de gestão. É como se fosse um cérebro, né, gigante, que vai fazer todo o trabalho pesado para você. E você vai entender agora por que eu vou falar que ele vai fazer o trabalho pesado. Tem muita gente que eu falo, às vezes não dão bola, eu tenho lá um sisteminha. Beleza, cada um, né, tá tudo bem, quem quer ter um sisteminha, tudo bem, mas eu acho que quem quer evoluir, quem quer crescer, quem quer ser grande no mercado, tá, não importa onde esteja agora, começa com o sistema, porque ele é a base das informações, e toda essa questão de margem de lucro aplicada, margem de lucro final, todos esses cálculos gigantescos, você tem um sistema que realmente vai resumir para você, e isso é o mais importante. A grande vantagem vai te dar tempo, tá, para você focar realmente nas coisas que necessitam importância dentro de uma motopeça. Você prestar atenção em outros detalhes que vão fazer ela crescer. E vou dizer eu conheço um sistema até o momento, tá, que realmente fez toda a diferença, tá, na minha opinião particular, e se sobressai perante 99% dos sistemas para motopeças. Eu não estou falando de um sistema para outros nichos, estamos falando para motopeças, autopeças, porque ele foi focado diretamente feito para isso, não foi feito para outro tipo de negócio. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui no ponto-chave, tá? Eu peguei aqui a motopeças A e a motopeças B. Eu vou explicar de uma forma simples e rápida qual que vai ser a diferença de você ter um sistema simples e um sistema mais completo, no caso completo, digamos assim, tá? A gente tem aqui então um sistema simples, dando o exemplo da motopeças A. Quando você começar a sua motopeças, né, de maneira pequena, esses são os seus dados, tá? Aquela coisa assim que, né, tá daquele jeito, você contratou um sistema simples, ele não tem muitas informações e você acha que isso é suficiente. Beleza. Só que, com o tempo, seu estoque vai crescer, mas ele vai ter um limite com um sistema simples porque vai faltar muita informação e eu já vi muita empresa, né, realmente com um sistema ruim não tendo o resultado que espera. Então, o seu estoque vai crescer também,
tá? No começo vai ser barbada, você vai pegar esse estoque, vai controlar até com um Excel, digamos assim, tá? Ou com esse sistema simples, vai controlar de uma maneira até tranquila. Mas você quer crescer, você quer tomar conta do mercado, não importa o tamanho, você quer ir para e-commerce, você quer trabalhar com vários tipos de coisa, né? Controlar a oficina também, se você tiver no caso. E esse sistema vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aumentar a bagunça que você tem. Ele até pode separar, tá, essa bagunça por algumas escalas, alguns números assim, né, digamos que você acha que vão te ajudar, mas você vai ver 2, 3 anos depois que realmente você está perdido. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu falo isso, tá? Então, eu sou prova disso, eu sei que é muita diferença, realmente, o sistema bom, você não tem noção. E agora eu vou para a Motopeças B, que contratou um sistema, né, completo, digamos assim, já vamos chegar nesse ponto, e ele vai conseguir crescer de uma forma constante. Ele não vai parar. Por quê? Você vai ter todos os dados em real movimento, tá? Instantâneo. Você clicou lá na hora e você vai ter muitos dados no exato momento que você está entrando no sistema, né? O que está acontecendo na loja, na oficina, tudo, né? O controle do estoque, o controle financeiro, e ele vai fazer todo o cálculo da margem markup, você vai conseguir aplicar ali, alterar. A margem de lucro real ele vai te dar, ele vai diminuir os custos com a tua margem de lucro, vai te dar o valor final que você está ganhando em reais, em centavos, e você vai saber aonde está indo o dinheiro. Se o dinheiro foi para um lado, se foi para o outro, se está faltando mercadoria, realmente faz muita diferença. Então ele vai crescer de uma maneira até 2 vezes mais rápida, tá? Ou até mais, eu não posso nem comparar isso, mas realmente inúmeras vezes mais rápido que um sistema mais simples, tá? Então você vai conseguir ter muito mais produtos com o mesmo controle. E o que vai agora, vamos para os pontos-chave desse sistema. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela bagunça, tá? Digamos assim, que eu peguei só como exemplo, e vai criar todos os dados organizado, bonitinho, né? No começo vai dar um pouquinho de trabalho? Vai. Não é simplesmente colocar para rodar, você tem que alimentar ele, né? Vamos dar um exemplo, é como um filho, você vai alimentar até ele crescer e se virar sozinho. Então, literalmente, tá? Você vai lá, vai cadastrar produto, vai fazer esses pequenos detalhes que depois de 1 ano você vai olhar e vai dizer, nossa, agora me sobra tempo até para tomar café, conversar com os clientes, sabe? É outro mundo, né? E como eu disse já lá no Telegram, tá, pessoal? Para quem não entrou ainda, pode entrar no canal do Telegram. Lá tem várias dicas e eu falo também desse sistema, tá? Que hoje, no momento do mercado atual, o sistema se chama Transys. É um software, tá, de primeira linha. Eu recomendo, tá? Assina embaixo. Quem quiser realmente falar, mas o Diego não sabe o que está falando, não sei o quê. Eu posso falar para vocês que realmente dá para comprovar que ele é muito eficiente, tá? Você pode ter certeza que ele é tantos dados reais que ele dá instantaneamente que você vai ficar assim, nossa. Mas vamos lá. O que ele vai te dar então? Um controle total, operacional total, né, dos produtos e tudo. Então é muito completo. Ele vai dar a curva A, B, C. Vamos botar aqui D também, tá? Então ele vai criar um mapa. Vamos dar um exemplo. Você contratou um sistema, o sistema Transys, está usando ele. Depois de um certo período, 6 meses, 1 ano, ele já vai começar a formar um mapa. Você vai ter já relatório desde o primeiro mês, claro, mas depois de 1 ano você vai saber exatamente o mês que mais vende, quais produtos mais vende, o que vende, qual que dá mais margem de lucro, qual que dá menos margem de lucro, qual que é o mais vendido em quantidade, tá? Ele vai te dar o relatório em tempo real, poucos sistemas dão isso. O que é relatório em tempo real? O que está acontecendo lá na loja? Entra na hora, né, no escritório, e você vai saber cada cupom, quantos % deram de desconto em cada venda, qual a margem de lucro, tirando custos, tá, abatidos, tirando comissão que tu pagou para o vendedor A, para o vendedor B, para o mecânico, tá? Se você tiver oficina, ele também serve. Ele vai controlar, por exemplo, os dados dos seus clientes. Ele vai pegar, então, um cliente e você fez o cadastro dele, né? O seu vendedor fez o cadastro, colocou lá a marca da moto, a moto, você coloca a quilometragem. Esse seu cliente, você vai saber exatamente
tudo que ele comprou, quantos mil quilômetros tem a moto dele. Então, várias questões. A placa da moto, então ele chegou novamente, se digita a placa da moto, já vai puxar os dados do cliente, né? Já sai na nota fiscal, bem tranquilo, assim, de maneira, nossa, muito eficiente. Ele vai dar ali no final do mês a margem de lucro, né? Diária e mensal, que vai sobrar exatamente no final do mês. Ele vai dar o controle de mão de obra, quanto cada mecânico rendeu, né? Todo mês. Ele vai dar sugestão de compras, olha só. Então, você vai fazer lá por marca, por grupo, ele vai sugerir, então você vai gerar um relatório, exatamente quantas unidades você tem que comprar para compra para um mês, para 2 meses. Então é bem eficiente, através daquele teu relatório de venda, o próprio sistema vai fazer cálculos estimados de vendas de produto, tá? E aí há uma questão também bem importante, que é a equivalência. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Equivalência. O que é equivalências? Você tem 2 produtos do mesmo fabricante, tá? Da fábrica. Mas você comprou um da fábrica e um do distribuidor. Então, lá no cadastro de produtos, se você botar para dar equivalência dos 2 produtos, quando faltar um e o outro tiver ainda, ele não vai sugerir para comprar, porque ele vai ver que, opa, esse produto faltou, ele iria sugerir, mas como ele está equivalente, ele é igual a outro produto do estoque, ele vai avisar, não, ele não vai botar na lista porque tem ainda, né? Só que foi comprado de uma distribuidora mais perto, né, e não do fabricante. Só dando um exemplo. Olha, né, a que ponto chegamos. Eu não vou falar tudo o que ele faz, porque realmente é muita coisa. Dados do cliente, como eu falei, desde moto, compras, né, equivalências. Ele dá o ticket médio dos seus clientes, tá? Você pode ir lá e ver quanto um cliente gastou, está gastando em média esse mês, os clientes. Você olha um relatório do mês passado. Mês passado o ticket médio, né? Você pega todas as compras, divide pelo número de clientes, eles estão gastando em média R$100. Esse mês eles estão gastando um pouco mais, 150, né? Ele faz uma média de todos os clientes, quanto que dá a média de compra do cliente, tá? Então isso é muito bacana, porque você vai começar a trabalhar com produtos mais caros, daqui a pouco o ticket vai aumentar, você consegue controlar por aí e ver o comportamento do cliente. Você vai saber, por exemplo, dezembro, o ticket médio é maior, né? Eles têm mais dinheiro, né? Os clientes. Então, não é nem questão de vir mais clientes, mas sim saber que eles estão gastando mais ou menos, né, na sua loja. Tem também impostos, né, sobre o produto. Ele já dilui produto por produto. Quando você aplica a margem, né, que ele vai dar lá, já está lá tudo. Ele puxa e filtra tudo por categorias, toda aquela, né, burocracia que você teria às vezes com um sistema simples que não te dá o dado real. O custo dele vai dar lá no sistema exatamente com impostos, ST, IPI, tudo lá resumido, né, para você. As comissões, então, né, que eu já falei para vocês, a porcentagem do vendedor, mecânico, ele vai dar no final do mês um relatório. Resumidinho, tantos por cento o mecânico tal fez, tem que pagar tanto, o vendedor 1 vendeu tanto, mas ele teve devolução, daí então ele vendeu tanto. Então ele vai dar exatamente o número real da comissão da sua empresa. E se você consegue controlar, melhor ainda. Ele dá os custos de impostos, já falei, né? A margem de lucro por nota fiscal, cada cupomzinho que sair lá na loja, ele vai dar exatamente o lucro que está tendo em cima daquela venda daquele cliente. Se o seu vendedor deu um desconto, ele vai baixar e através de uma planilha que você entrar ali na hora, já vai aparecer. E se a margem ficar negativa, foi dado mais desconto do que deveria, vai aparecer também. Então você começa a ver os furos, tá? Não tem como o seu vendedor, por exemplo, dar um desconto maior do que ele poderia. Você vai chegar lá e vai dizer, opa, tá aqui, ó. Eu descobri que você deu um desconto muito grande. Por que você deu para esse cara? Então ele vai ter que explicar todo o motivo e você controla isso. Como é que você vai fazer isso com o sistema simples? Ele nem te dá, ele só vai te dar lá o resumo do lucro e tal. Então, você pensa, né, por aí, só esses detalhes. Outra questão, nota fiscal de garantia. O cliente levou uma nota fiscal de garantia, ele tem uma conta lá, modo de falar, né, ilusória dentro do sistema e vai acusar lá, esse cliente foi o produto para garantia com o fornecedor A. Quando vier esse produto e o cliente, o fornecedor, por exemplo, uma bateria, o cliente largou a bateria, você fez a troca, acusou lá no sistema que foi uma troca, né, sob garantia, você
pegou a bateria, o fornecedor levou, o sistema vai tirar do estoque a bateria, vai ir como garantia, quando voltar, volta como garantia e vai avisar tudo no sistema. Então vai aparecer lá um relatório, por exemplo, você tem tantos produtos em garantia. Daí o seu fornecedor vai dizer, mas eu já entreguei. Não, eu não tenho a nota desse produto de garantia. Cadê? Está aqui no meu sistema, está acusando. Então você tem o controle na hora, pessoal, é muito bacana. Vamos ver o que mais. Tá, teria mais coisa, tá? Eu acho que eu já falei até demais, né? Mas eu já falei sobre bastante coisa. Realmente, se quer aproveitar essa oportunidade, entre em contato com o pessoal lá, são parceiros bem bacana, né? Resumindo, pessoal, eu não ganho nada para isso, tá? Eu só estou sugerindo porque é o melhor sistema, tá? Até o momento, e é o melhor que eu já vi até hoje sobre autopeças e motopeças. Ele foi desenvolvido e especialmente, né, ele está sendo evoluído para quem quer trabalhar com isso. E tem uma novidade, ele tem também o e-commerce integrado, por exemplo, Mercado Livre, ou entre outros. Ele faz essa configuração lá no seu estoque, você vai colocar lá as fotos, descrição do produto, entre outros detalhes, e pensa, automaticamente, tá? O sistema, ele vai, se você quiser, ele vai vincular, tá? Com o Mercado Livre de forma gratuita, e se você vender, por exemplo, pelo que eu sei até o momento, não sei muito mais, né, profundamente, mas se você fizer a venda, aí você vai pagar uma comissão lá para o sistema, né? Não sei o acordo deles real, como está sendo, mas só estou adiantando. Então, só a dica desse sistema vale ouro, tá? Além das informações sobre margem de lucro. E a diferença realmente, pessoal, aqui vocês podem cobrar de mim, tá? Podem cobrar, eu assino embaixo, o ponto-chave é um sistema. E a maioria, 99% dos sistemas são simples no quesito que a gente fala sobre eficiência. Então, vê lá, né, o Transys, software Transys de Porto Alegre, a central deles no Rio Grande do Sul, realmente é de primeira linha. Entra lá no Telegram, eu também falei sobre eles lá, diz que eu indiquei, daqui a pouco você vai ter uma oportunidade única lá, né, porque eu sou amigo do pessoal lá, é muito bacana. Você quer, então, aproveitar, né, essa oportunidade única realmente é fora do sério, tá? É fora de questão como você pode evoluir com um sistema desses comparado a um simples. Isso aí a longo prazo, as pessoas vão comentar abaixo desse vídeo, eu sei disso, tá? Então pode me cobrar no futuro que isso aqui eu assino embaixo e, sabe, quem quiser bater comigo e dizer, mas eu conheço o sistema melhor, pode até ter parecidos, mas o algoritmo que esse sistema usa realmente está fora do padrão, tá, pessoal? E de uma maneira até simples, de uma maneira barata, na minha opinião, tá? Esse sistema ele se paga realmente muito rápido, e não tem como ter um controle numa motopeça com sistema simples, tá? Já passei por isso e realmente foi muito complicado, muita dor de cabeça, e só quem passou, transferiu os dados do sistema simples para um melhor, por exemplo, sabe a burocracia, os dados que se perde, contagem de estoque. Então você imagina aí o tamanho do caos, beleza? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, dá o like quem gostou, comenta aí embaixo, né? Ajuda o canal a levar essa informação para quem realmente precisa. Eu tô com a missão, né, que eu me coloquei de ajudar o mercado nacional de motopés, de ajudar a galera a evoluir. Eu acho que informação nunca é demais, a gente está aí para ajudar a somar. Valeu, galera, até o próximo vídeo, curte, dá o like, comenta. Então, compartilhe com quem você acha que vai tirar proveito dessas informações e até o próximo vídeo.